Pronto, começando. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos ao canal do Colegiado de História. Neste momento, antes de falarmos da mesa e de passar a palavra para os convidados, o Colegiado de História se solidariza com as famílias que perderam um ente querido nesta pandemia. São 564 mil mortos pela Covid-19. A pandemia não acabou, é preciso continuar seguindo os protocolos, seguindo a ciência, usando máscara e com distanciamento social. Os números reduziram, graças à vacina, o que prova que a ciência sempre teve razão. E o governo Bolsonaro fez de tudo para sabotar o combate à pandemia até aqui. Governo autoritário, com toques de fascismo, que se provou hoje na grande pataquada e palhaçada perigosas que foi o desfile militar em Brasília, numa clara tentativa de intimidação às instituições democráticas. O jornal inglês The Guardian classificou o episódio como um desfile da República de Bananas. É essa a nossa imagem lá fora. Ditadores não passarão. Vamos falar agora desta live, dita essas palavras iniciais, acho que era preciso fazer essa referência. Então, esta live, ela significa a abertura do nosso semestre 2021.2, ainda na modalidade remota. Desejamos que professores e discentes tenham um bom período letivo, dentro das possibilidades e limitações do ensino remoto. Nesta live, a pesquisa em História, no DCH6, Historiografia Política e Relações Raciais, palestra que faz parte da programação da Semana de Integração, do Departamento de Ciências Humanas. Contaremos com a participação dos professores Edmar Ferreira, o professor doutor Edmar Ferreira, que é doutor em Estudos Étnicos e Africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, a professora doutora Lielva Aguiar, que é doutora em História Social pela Universidade Federal da Bahia, professor Zezito Rodrigues, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Então, este é o momento dos três professores divulgarem e discutirem suas pesquisas mais recentes. E aviso aos ouvintes desta live, desta palestra, que os inscritos neste evento, que é a Semana de Integração, receberão certificados. E daqui a pouco publicarei o link de inscrição aqui no chat. E ao final da live também enviarei a lista de presença. Então, passo a palavra para os convidados, para vocês fazerem aí uma breve saudação da noite, da live. Zezito ou Lielva? Lielva. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje participando dessa live, desse momento de integração, de abertura das atividades do colegiado. E eu desejo, então, uma boa noite, um bom debate, uma boa apresentação para todos e um bom aproveitamento aí para os ouvintes. Boa noite a todos e todas. Queria saudar e agradecer ao Colegiado de História, da pessoa do professor Jário, saudar os colegas, amigos, alunos, público em geral, dizer da minha alegria de estar, a partir desse evento, retornando ao convívio desse colegiado, dessa comunidade acadêmica, lamentando não poder abraçá-los, a cada um e uma, mas dizendo que, ainda assim, com os desafios que temos, a gente está aqui para ter a oportunidade de dialogar sobre nossas pesquisas e dar andamento aos trabalhos acadêmicos. Muito obrigado, até breve. Obrigado, Zezito e Lielva. Edmar. Ok, boa noite também, gente. Eu também quero cumprimentar toda a gestão do DCH6, na pessoa da professora Marinalva Nunes, do nosso amigo Jairo. Queria cumprimentar também os professores do Colegiado de História, aqui presentes, colega Zezito, colega Lielva, mas também gostaria de cumprimentar a todos, lembrando da professora Lúcia Porto, que eu tive o prazer de escutar ontem. Também gostaria de cumprimentar os funcionários do CH6 e todos os nossos alunos de História e todos aqueles também que, porventura, estiverem aqui conosco nessa noite.
Então, agradeço a Edmar, as palavras iniciais de Zezito e Lielva, e a gente inicia, né, nessa sequência de apresentações com o professor Edmar. Então, neste momento, o Edmar, né, ficará em tela, né? E Zezito e Lielva aguardam. Deixa eu voltar. Então, gente, eu quero, antes de iniciar, né, fui convidado para falar a respeito do último trabalho, da última pesquisa que realizei, né, que é a pesquisa do meu doutoramento. Mas antes de entrar nessa pesquisa, eu gostaria de falar um pouco também desse momento que nós estamos vivendo, né? O mar da história, como todos sabem, é agitado, né? Eu lembro desse verso numa música do Aldir Blanc, mas certamente acredito que seja algo de domínio público, por tão presente que ele é na vida dos brasileiros e das brasileiras, né? Estamos vivendo realmente momentos muito difíceis, dias terríveis, né? Mais de 500 mil de vítimas da Covid-19, né? Como o Jairo bem lembrou, soma-se, né, a isso cerca de 19 milhões de indivíduos passando fome, né? Eu li algo hoje que em torno de 116 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar no país, né? Sem saber se vão comer ou não, né? Pessoas que antes estavam empregadas ou conseguindo na sua batalha diária a alimentação, hoje já não conseguem mais. E como se não bastasse, hoje, em pleno 10 de agosto, tivemos uma parada militar, né? Isso me fez lembrar, e acho que aqui, dialogando com professores e estudantes de história, principalmente, é quase impossível a gente não lembrar do grande livro do Zé Murilo de Carvalho, né? Os Bestializados. E há um momento no livro em que ele fala que ele toma essas palavras do Aristides Lobo, que era um jornalista da época, que dizia que o povo assistiu bestializado, achando que era uma parada militar. Então, dito essas coisas, precisamos estar firmes, atentos e fortes, né? Não podemos titubear diante do momento que nós estamos vivendo. Mas, sim, a minha tese ela foi sobre a história do povo de Santo na Bahia, né? Povo de Santo, para quem não sabe, eu acho que poucos não saibam, é uma forma, né, de se referir aos adeptos das religiões afro-brasileiras. Mas antes de falar a respeito dessa história, eu gostaria antes de traçar um pouco de uma certa história da historiografia, vamos dizer assim, em relação aos negros no Brasil, né? Então, é justo dizer, me parece, né, que a historiografia brasileira ela tem início em que pese uma outra contradita, né? Ela tem início com o IHGB, né, com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1839, né? Embora historiadores ingleses, principalmente como o Robert Souden ou como o John Armitage, tenham publicado seus trabalhos sobre história do Brasil antes da fundação do Instituto Histórico e Geográfico. Mas o Instituto Histórico e Geográfico ele é importante na consolidação e na formação de uma forma de escrever história no Brasil. E o Instituto Histórico e Geográfico é de 1839. Né? Em 1844, o Instituto Histórico e Geográfico ele vai fazer um concurso interessantíssimo. Né? E o título desse concurso era Como escrever
a história do Brasil. O vencedor, né, a monografia vencedora, foi de um naturalista alemão, né, que era sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico, o Carl Friedrich Philipp von Martius, né, ou simplesmente Martius, né, como ele ficou mais conhecido, como ele é mais conhecido entre os historiadores, entre os estudantes de história, né? Em que pese qualquer controvérsia, né, esse texto do von Martius, ele inaugurou, pelo menos institucionalmente, certa maneira de compreender e explicar a história do Brasil, né, como resultado da sua composição por 3 raças, mescladas e formadoras. Quase todos vocês já ouviram falar a esse respeito. Porém, a presença do negro nessa, vamos dizer assim, mistura, era vista pelo von Martius como, se não prescindível, então irremediável, né? O naturalista alemão, ele entendia o negro como impedimento, né, como um elemento de detração, né, e como um fator de impedimento do progresso da nação, né? Ele escreve em um determinado momento da sua monografia: não há dúvida que o Brasil teria tido uma evolução muito diferente sem a introdução dos míseros escravos negros. Essa história do IHGB, né, ela pode ser encontrada muito bem documentada no trabalho da antropóloga Lilian Schwartz, né, o Espetáculo das Raças. Aqueles que têm interesse podem acessar esse tipo de informação lá. Mas essa interpretação do von Martius, ela vai fazer escola no Brasil, né? E, de certa maneira, ela vai se entranhar no que foi o periódico de maior penetração social, vamos dizer assim, em termos de conhecimento dito acadêmico no século XIX, que foram as revistas, as edições da revista do IHGB, né? Essa interpretação do von Martius, ela vai se entranhar nesse periódico, nessa revista do IHGB. E essa revista, ela, durante todo o século XIX, as representações que ela vai trazer, ela demarca 2 posições, né? Oscilava, vamos dizer assim, entre 2 posições. A primeira era ver o negro como uma raça incivilizável. E a segunda era ver o negro como o estado mais baixo da civilização humana, né? É evidente que vocês percebem aí que isso está perfeitamente alinhado, né, às ideologias, às ideias raciais difundidas no século XIX, né? Esse tipo de abordagem também estava presente na obra do Francisco Adolfo de Vanragem, né, o Visconde de Porto Seguro, considerado por alguns o patrono da historiografia brasileira. Até os anos 30 do século XX, embora com alguma diferença aqui e ali, né, alguma diferença explicativa, vamos dizer assim, esse projeto do von Martius foi recuperado por nomes que se tornaram ilustres nos meios acadêmicos brasileiros, como o que eu falei há pouco, o próprio Vanragem, considerado por alguns o pai da historiografia, ou patrono da historiografia brasileira, né, passando por Silvio Romero, né, aquele mesmo que disse que enquanto os europeus iam à África para pesquisar os africanos, nós não estávamos pesquisando os africanos enquanto nós tínhamos os africanos nas nossas cozinhas. O Nina Rodrigues, o Oliveira Viana, né,
são exemplos, né, de autores que perpassaram essas ideologias, né? Esses autores, com suas respectivas nuances, apreciavam, traduziam e adaptavam o pensamento racista europeu, né? Não parece haver dúvidas de que esses autores estavam convencidos da inferioridade do negro e da sua contribuição negativa para a formação do povo brasileiro. Nos anos 30, nós vamos ter, nos anos 30 do século XX, vamos ter algumas mudanças acontecendo aí, né? É importante dizer que o início dos anos 30, como todos nós sabemos, é um período de muita ebulição política, né? Herdeira ainda de todo aquele conflito social dos anos 20, e também um período de inquietação intelectual, né? Também herdeiro, vamos dizer assim, dos anos 20, né? Basta lembrar, por exemplo, da Semana de Arte Moderna de 22, né? Então, tanto a Semana de Arte Moderna de 22 dá um pouco para a gente perceber essa ebulição intelectual que estava em curso, quanto a questão da tensão entre capital e trabalho que se dá ali nos anos 20, como uma forma de mostrar essa ebulição política que gerou os anos 30, né? Mas no início dos anos 30, a gente vai ter uma mudança política conservadora, né, chamada por alguns de Revolução, né, a chamada Revolução de 30. O Ítalo Tronca e o Edgar Dedeca falam de Revolução pelo Alto, né? Uma mudança para deixar as coisas exatamente como estão, e uma outra mudança conservadora no campo intelectual, né? Que pode ser bem simbolizada com a publicação do livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Nesse livro, que teve grande influência na intelectualidade brasileira, pela primeira vez é reconhecida a contribuição do negro como positiva na formação da sociedade brasileira. Mas essa contribuição é vista de forma periférica, no quadro daquilo que alguns chamam de patriarcalismo senhorial luso-tropical. Ou seja, a contribuição do negro teria sido tecida nas redes de uma escravidão branda, benevolente e até mesmo, por que não dizer, harmoniosa. Essas características, elas explicariam para o Gilberto Freire, por exemplo, né, a miscigenação da sociedade brasileira. A miscigenação da sociedade brasileira seria justamente o resultado dessa escravidão branda, benevolente, harmoniosa, né? E aí, pela primeira vez também, nesse campo intelectual, a miscigenação aparecendo, né, de forma positiva, né? Uma vez que antes se considerava a miscigenação uma forma de degradação das raças, né? Ainda nesse quadro, que o Gilberto Freire sintetiza bem, né? O livro Casagrande Senzala sintetiza bem, a contribuição do negro seria, sobretudo, cultural, né? Ou seja, no campo do folclore, né? No campo da culinária, no campo da dança, né? Da música, da literatura popular e assim por diante. Muitos fatores, eles contribuíram para essa virada conservadora dos anos 30, né? Em relação aos estudos sobre o negro. A motivação comentada ainda de maneira
insatisfatória, ela se refere justamente à participação negra em diversas organizações sociais desde a abolição. Aí eu estou falando das sociedades beneficentes e mutualistas, eu estou falando dos clubes sociais e recreativos, eu estou falando dos sindicatos, eu estou também falando dos terreiros. Até mesmo nos sindicatos, apenas recentemente, a historiografia ela tem refletido sobre os significados da participação negra nessas associações, né? Apenas muito recentemente. Contudo, a crítica da visão de Gilberto Freire, ela vai aparecer com mais força a partir dos anos 50, né? Essa visão do Gilberto Freire que traduz bem aquilo que nós conhecemos e combatemos como o mito da democracia racial brasileira, ela foi questionada, né, mais fortemente a partir dos anos 50, pelo menos aí no mundo acadêmico, né? Aí temos alguns expoentes dessa crítica. Temos, por exemplo, o Alberto Guerreiro Ramos, né? Intelectual negro, nascido em Santa Amaro, né? O Florestan Fernandes, Santa Amaro da Purificação, eu digo aqui na Bahia, né? O Florestan Fernandes, também sociólogo, como o Alberto Guerreiro Ramos, e mais tarde, né? E cada um a seu modo, o Abdias do Nascimento, o Clóvis Moura, o Jacó Gorender, né? Essas figuras, eles são expoentes dessas críticas à visão freiriana, que bem sintetiza esse mito da democracia racial, né? Também nesse quesito, é importante que se diga, a participação ativa das associações negras apenas muito recentemente tem sido contada pela historiografia. É louvável, por exemplo, o trabalho do historiador Petrônio Domingues, por exemplo. Nos anos 80, nos anos 70, usando aqui uma datação da Kátia Matoso, né? A Kátia Matoso, que escreveu um livro importante, acho que já no final dos anos 70, que é O Ser Escravo no Brasil, ela se refere a uma virada historiográfica que acontece naquele período em relação à historiografia da escravidão, né? Eu considero que um livro que sintetiza bem, até no título, essa virada, é o livro do João Reis e do Eduardo Silva, né? O Negociação e Conflito, né? Por quê? Né? Porque havia criou-se, do ponto de vista da interpretação historiográfica, dois polos para discutir a história da escravidão no Brasil. Um polo que seria dessa linhagem freiriana, que a gente falou há pouco, que via essa escravidão como mais branda, benevolente, harmoniosa, e um outro polo, o que via a escravidão, como de fato era, né, extremamente violenta, né? E transformando esse indivíduo negro em coisa, né? Em mera mercadoria, né? Era talvez sintetizando a imagem dessa segunda linha. Essa virada historiográfica dos anos 70, 80,
ela vai justamente tematizar essa polarização, problematizar essa polarização e dizer, olha, sim, a escravidão é extremamente violenta, sem dúvida nenhuma, né? Mas nesse mundo da escravidão, nesse mundo escravocrata, era possível uma agência por parte dos escravos. Essas pessoas não eram coisas, apesar do seu estatuto legal de mercadoria. Eram sujeitos, né? E esses sujeitos agiam, esses sujeitos viviam suas vidas dentro das possibilidades que essa vida lhes oferecia. Esses sujeitos entravam em conflito com o sistema, mas eles também negociavam, né? Ou seja, uma imagem também bem interessante produzida pelo João Reis e pelo Eduardo Silva seria justamente essa, né? No mundo cotidiano da escravidão, na maior parte do tempo, né, e a escravidão durou 4 séculos no Brasil, nós não tínhamos nem apenas o pai João, aquele escravo condescendente, aquele escravo obediente, né, nem tínhamos o tempo inteiro o zumbi, né, aquele herói fugitivo, criador do quilombo. Na maior parte do tempo, havia uma massa de pessoas, de sujeitos, que tentavam viver, né? Tentavam constituir família, tentavam, enfim, viver no espaço possível dentro daquele sistema tão opressor, né? Mas isso gerou uma grande polêmica nos anos 80, né? O Jacó Gorender, por exemplo, escreveu um livro chamado A Escravidão Reabilitada, justamente discutindo essas teses. Depois a Kátia Matoso, na segunda edição do livro Ser Escravo no Brasil, rebate essas teses. Mas, enfim, a grande polêmica inicial aí nos anos 80 era justamente sobre uma possível relativização da violência do sistema, né? Não é possível detalhar os termos das críticas e as respostas que essas críticas tiveram nesse momento aqui, né? Mas eu acredito que é importante dizer que a consolidação dessa nova, vamos dizer assim, história da escravidão, a partir dos anos 80, ela enfatizou, né, a impossibilidade de descartar a violência do sistema escravista ao tempo que oferecia uma maior atenção a esse indivíduo negro como sujeito. Mas, enfim, eu tracei essa história da historiografia sobre o negro no Brasil justamente para entrar na minha tese, né? Que é porque a minha tese se inscreve justamente nessa leitura dessas organizações negras a partir dos anos 30, principalmente do século XX, né? E como essas organizações negras elas vão ser importantes para pressionar o Estado e a sociedade brasileira no sentido de conquistar a liberdade religiosa para as religiões afro-brasileiras. E, nesse processo, se constituiu, se formou o povo de santo. E é nesses termos que eu falo do fazer-se do povo de santo, ou seja, uma identidade política, né, que hoje também é conhecida como povo de axé, povo de terreiro, que se faz dentro de um processo de luta pela liberdade religiosa, né? Então, a tese, para sintetizar, é mais ou menos o seguinte, né? Nos anos 70 do século XX, essa identidade
Povo de Santo, emerge politicamente no contexto de uma Salvador que se modernizava de forma conservadora e avançava contra áreas ocupadas por terreiros, contra seus símbolos, ao tempo em que transformava o candomblé em uma de suas imagens, na imagem da Bahia, vamos dizer assim, né? E a minha discussão é que a imprensa ela teve papel fundamental nessa construção. Eu estou vendo que Jairo apareceu aí, eu estou com tempo já. Vocês Admar, por você agora, chegou né? neste momento na tese, aí mais alguns minutos para você Pois, finalizar essa questão da tese. eu vou falar um pouco agora mais da tese. Então, para falar sobre a emergência dessa identidade política, nesse processo de lutas pela liberdade religiosa, né, eu utilizei principalmente os jornais, né, e concentrei, o meu foco foi os anos 70 do século XX. 4 jornais foram trabalhados nesse período. O Jornal à Tarde, o Jornal da Bahia, o Jornal Diário de Notícias e a Tribuna da Bahia, né? Ao todo, foram mais de 500 notícias trabalhadas nesse período, né? Também trabalhei com a revista O Cruzeiro, todas as publicações dos anos 70. Trabalhei com a Revista Brasileira de Folclore, as publicações dos anos 50 a fim dos anos 70. Trabalhei com processos crimes e trabalhei também com clássicos da antropologia, porque eu não falei, mas embora a historiografia sobre o negro e a historiografia das práticas religiosas afro-brasileiras seja muito recente, date justamente aí daquele período que eu falei, da virada dos anos 80, né? Os antropólogos, ao longo do século XX, produziram muito material, não apenas etnográfico, mas também com profundidade histórica, né? O que é que eu pude encontrar nessas fontes, né? Pude encontrar, primeiro, a crescente organização dos terreiros a partir dos anos 30, formando associações e federações. Pude encontrar também a modernização conservadora de Salvador a partir dos anos 50. Pude encontrar também os impactos dessa modernização nos terreiros. Pude encontrar também as reações dos afro-religiosos a essas investidas, tanto do poder público quanto de outras sociedades civis organizadas no momento. No capítulo 2, isso tudo eu discuti no capítulo 1. No capítulo 2, eu discuti o embaraço que o candomblé vivia, que as religiões afro-brasileiras viviam a partir dos anos 30, principalmente, entre ser considerado crime, por um lado, ou ser considerado folclore, por outro lado, né? Talvez uma tendência aí daquelas interpretações freirianas que eu me referi há pouco, né? Me concentrei nos estudos folclóricos, né, nas revistas brasileiras de folclore, na maneira como abordavam a religiosidade negra, né? Mas também descobri a presença dos candomblés em grupos folclóricos, grupos que teatralizavam, né, elementos da cultura nacional, da cultura brasileira, e no caso dos grupos folclóricos que eu pesquisei, da cultura baiana, e o candomblé dentro desses grupos folclóricos. E trabalhei como sujeitos do candomblé também estavam presentes nesses grupos folclóricos, e como a imprensa projetou tudo isso. O capítulo 3 eu falei a respeito da religiosidade negra ocupando as ruas de Salvador nos anos 70, nas festas de largo, principalmente, como a festa de Santa Bárbara, a festa do Bonfim, a festa de São Roque, São Lázaro, né? Falei a respeito de como os rituais do candomblé passaram a ser projetados na imprensa,
a partir dos anos 70, e aí especialmente os rituais funerários. E, para finalizar, o capítulo 4, eu falei a respeito do debate público em torno do conhecimento do reconhecimento do candomblé como religião, né? Um debate público e das pressões feitas por essas associações organizadas a partir dos terreiros, né? Falei a respeito do projeto de cultura e turismo do Estado, também a partir dos anos 70. É importante dizer que nos anos 70, por exemplo, é criada a Bahia Tursa, aqui no Estado, né? Falei mais detalhadamente sobre essa organização dos religiosos e, para lembrar que o Biratã Castro, né, o Bira, os processos de acertos e concertos nesse caminho para conquistar a liberdade religiosa. A liberdade religiosa só veio em 1976, um decreto assinado pelo então governador Roberto Santos, né? Em pleno dia da lavagem do Bonfim, né? Mas depois desse decreto, houve todo um processo de, vamos dizer assim, implementação desse decreto, né? E a imprensa novamente jogou um papel importante em todo esse processo, né? Então foi assim que eu discuto, né, a minha tese, como o povo de Santos se fez, como o povo de Santos fez a si mesmo, né? E isso é uma coisa interessante porque hoje em dia é muito comum, simplesmente pelo fato, né, da gente pertencer a um terreiro, já consideramos todos, né, como algo natural. Fazemos parte do povo de Santos, somos o povo de axé, somos os povos de terreiro. Mas a tese desnaturaliza justamente isso, mostra como esse processo foi construído ao longo do século XX, com base em organização e com base também em muitas lutas, né? Evidentemente que os intelectuais tiveram um papel importante nisso, evidentemente, principalmente antropólogos, evidentemente que a imprensa teve um papel importante nisso, mas os religiosos, a agência dos religiosos foi decisiva. Para finalizar, que eu sei que eu já estourei meu tempo, né? Para finalizar, só queria dizer o quanto essa tese ela reflete o nosso compromisso social com a pesquisa, com a universidade pública e com a sociedade de uma maneira geral, né? Ela responde ao contexto de racismo religioso que vivemos e que, na verdade, historicamente se vive no Brasil, o racismo religioso, mas todos os estudos apontam que, a partir de 2016, houve um aumento significativo dos casos de racismo religioso, e esse racismo, vocês sabem, atinge fundamentalmente as religiões afro-brasileiras, né? E aí eu quero finalizar mesmo agora, Jairo, você já conhece, porque eu gosto muito dessa frase, né, do historiador francês, judeu, militante da resistência francesa, né, fuzilado pelos nazistas em 1944, o Marc Bloch, né? O Marc Bloch, ele dizia, lá naquele seu livro que todos os historiadores têm dever de conhecer, né? A produção do conhecimento histórico deve ter algo de incompleto, se mais cedo ou mais tarde não nos ajude a viver melhor. É exatamente assim que eu penso. Obrigado, Edmar, pela exposição, né, esse rico panorama historiográfico que você fez sobre a escravidão e as relações raciais, né, finalizando com a apresentação, né, da sua tese, brilhantemente defendida, a quem eu tive o prazer de assistir também a defesa. Então, muito obrigado. Eu chamo agora a professora Lielva para continuar nessa exposição das pesquisas realizadas pelos professores no curso de História. Mais uma vez, agradeço o Edmar e a gente retorna no segundo momento.
Então, agora, dar uma boa noite com mais paciência, né? E agradecer também a Jairo, né? A organização do DCH6, né? Dessa semana de integração. Agradecer a Jairo pelo convite, né? Aos colegas do colegiado que estão compartilhando conosco, né? Desse momento, os alunos, possivelmente também egressos, né? Do curso. E dizer que é um momento importante, né, que ter esse espaço aberto para a discussão de nossas pesquisas, e que bom que a gente está aqui nessa semana de integração com as nossas pesquisas, né, e não com convidados de fora, mas podendo compartilhar aquilo que a gente tem feito, tem produzido. Assim como o Zezito, eu também estou retornando nesse semestre às atividades docentes, e juntamente com o Edmar, não sei se ele está se lembrando disso, mas esse ano a gente completa aí 10 anos, né, no curso de História do DCH6, e apesar de todas as lutas, né, de todas as dificuldades que a gente sabe que existe, é gratificante ver que ao longo desse período houve um grande avanço na produção historiográfica, envolvendo docentes, alunos e egressos do nosso curso. De modo particular, eu ressalto aqui a contribuição de pesquisas relacionadas ao Alto Sertão Baiano, que, com todas as suas conexões, né, não só falando do sertão, mas do sertão em conexões com o Brasil, e também fora do Brasil, né, essas pesquisas, elas têm dado à historiografia brasileira, nas mais diversas áreas, contribuições, novos olhares. E nessa última década, a gente viu surgir aí pesquisas relevantes, realizadas a partir de análises de fontes inéditas e que têm colaborado com a perspectiva de entendimento dos sertões como antes nunca se pensou. Então, são pesquisas que falam de relações as mais diversas, né? Relações raciais, de gênero, econômicas, políticas, culturais, entre outras. Eu, particularmente, também me enveredei aí pelo campo da história política, né, em associação com a história das elites. E antes de adentrar mais especificamente a minha fala, eu queria também fazer algumas considerações iniciais. A primeira coisa que eu queria pontuar é que é importante a gente estudar política. Eu acho que a gente está num momento, né, que nunca é um momento que serve de exemplo, né, e que fica tão claro isso, né, como é importante a gente estudar política, porque as decisões tomadas em âmbito político, elas afetam a vida das pessoas, de modo geral, elas afetam a sociedade, elas afetam a coletividade, né, então, a gente tem que romper, né, essa barreira de muitas vezes pensar que a historiografia política fala só de política e isso não tem ligação com outros aspectos da vida social, porque, na verdade, a política, ela atravessa todos os aspectos, né, da vida social, e por isso que é tão importante, né. Um segundo ponto que eu queria colocar é que é importante também estudar as elites, justamente porque o poder de decisão das elites, e principalmente quando a gente fala de elites políticas, também recai sobre a coletividade e afeta os rumos da sociedade. Se olharmos em retrospectiva, a gente percebe que ao longo da história, né, as decisões das elites tiveram muito mais impacto ao longo da história do que a dos grupos menos abastados. E quando a gente faz uma história crítica das elites, a gente percebe que elas não estão no poder gratuitamente, que elas se organizam, se articulam, que elas elaboram estratégias para se manterem no poder por várias gerações, e que isso tudo nega espaço para outros grupos. Tem um historiador que eu gosto muito, que é um historiador jovem, né? Se chama Jonas Vargas. Ele estuda as elites políticas e econômicas do Rio Grande do Sul, e ele disse certa vez, assim, numa entrevista, que é importante estudar a classe trabalhadora, os escravizados, as minorias, mas somente quando se faz um estudo crítico das elites é que se percebe porque vivemos em um país tão desigual, em que a democracia é algo tão difícil de se consolidar. É impossível não se pensar em desigualdade econômica e social quando se estuda as elites no Brasil.
E um terceiro ponto aqui que eu queria colocar, né, uma terceira consideração é que os arquivos constituídos por pessoas ligadas à política, ou pessoas ricas, ou pessoas tidas como importantes, elas não se resumem, esses arquivos não se resumem em si mesmos, eles não se resumem nas pessoas que o produziram e que os constituíram, eles vão muito mais além, né? Então, muitas vezes também há uma ideia de que os arquivos preservados por famílias de elite, ou por famílias mais abonadas, ou por pessoas, ou por políticos, eles só vão falar de política, ou eles só vão falar desses indivíduos que estiveram sempre no poder, em seus privilégios, mas, na verdade, quando a gente adentra esse tipo de arquivo, a gente percebe que eles falam muito mais. Há muito mais histórias que vão além da vida desses indivíduos que produziram esses documentos, e é um pouco nessa perspectiva que eu quero falar hoje, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu realizei pesquisa na área de história política, analisando arquivos de famílias de elite, e com isso eu pude comprovar o quanto esses arquivos são amplos e diversos. Analisando a trajetória política de José Antônio Gomes Neto, já no doutorado, né? José Antônio Gomes Neto, que foi o Barão de Caetité, eu pude perceber a importância das lideranças locais dentro do sistema político imperial e ver como que os homens do sertão baiano estavam intimamente ligados à corte, no Rio de Janeiro. Eles estavam inseridos em redes de poder que eles permitiam conquistar posições, interesses, influências, as mais diversas. Então, grosso modo, se eu fosse resumir a tese aqui, eu diria que ela fala sobre política e sociedade no Império Brasileiro a partir de uma realidade que é pouco estudada para esse período, que é o Alto Sertão Baiano. Mas o que eu quero destacar hoje não é a influência política do Barão de Caetité e de todos os tentáculos, né, que ele conseguiu constituir, avançar, alcançar. O que eu quero falar hoje, rapidamente aqui, é sobre um momento muito frágil da trajetória dele, né, da trajetória de José Antônio Gomes Neto, e, ao mesmo tempo, um momento muito importante, que foi a vida estudantil dele. E destacando para esse momento, não ele exatamente, né, mas destacando a presença de um escravizado na vida dele, que foi o Gregório. A gente sabe que um dos investimentos que as famílias mais abastadas do 19 poderiam proporcionar aos seus filhos era justamente a educação. Vivendo no sertão na primeira metade do 19, era um pouco mais difícil ter acesso, por exemplo, aos colégios secundários da capital baiana, e ainda mais às faculdades, né, que para essa época eram apenas 2 no Brasil, ambas de direito, uma em Recife e outra em São Paulo. Mas, mesmo assim, a família de José Antônio Gomes Neto não mediu esforços para que ele estudasse, para que ele se tornasse bacharel em direito. Houve todo um investimento, uma organização, um planejamento muito proposital nesse sentido, né, de que ele alcançasse esse lugar, que era um lugar de poder, né, e essa posição de bacharel em direito, com vistas já a ocupar um lugar também na magistratura. E a gente observa, né, analisando a documentação, que esse momento da vida dele, que é o momento em que ele sai do sertão, vai para a capital baiana, e depois ele vai para Recife, foi um período em que ele passou por muitas transformações na vida familiar, com a perda dos pais, dos avós, e também na vida pessoal, de modo geral. Então, eu chamei esse momento, né, na tese, como travessias da vida estudantil. E para a gente ter ideia, ele saiu de Caetité em 1840, com 18 anos, totalmente dependente do pai, e quando ele retorna, em 1846, já bacharel em Direito, aos 24 anos, ele não tinha mais o pai nem a mãe, e ele já retorna para assumir o lugar do pai na administração das finanças, dos negócios, das fazendas e dos assuntos familiares de modo geral. A família aguardava o retorno dele para fazer o inventário de bens,
e já para assumir uma série de compromissos, né, que eram antes do pai dele. Só que nesse intercurso da vida dele, né, entre a saída e o retorno, 6 anos depois, ele contou aí com a companhia do escravizado Gregório, a quem foi possível conhecer, né, cuja história dele, alguns fragmentos da vida dele, a gente pode conhecer entre uma fresta e outra da documentação que foi preservada e produzida por ele, né. Então, por isso, eu quero falar hoje mais sobre as travessias de Gregório, e não exatamente sobre as travessias da vida estudantil de José Antônio Gomes Neto. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que não foram encontrados, né, eu não consegui encontrar indícios de nascimento, de linhagem familiar, ou outras informações sobre Gregório, até o momento em que ele aparece como pajem, vamos dizer assim, né? Em nenhum momento essa palavra é utilizada, mas a gente percebe que era mais ou menos isso, né? Como pajem de José Antônio Gomes Neto. Então, eu coloquei aqui alguns pontos, e o primeiro é companhia e vigilância. Bom, pessoal, vocês estão ouvindo? Eu acho que aconteceu algum probleminha técnico com Lielva. Eu vou entrar em contato com ela aqui pelo WhatsApp, e ver se ela retorna nos próximos minutos. Senão, eu convido o Zezito para continuar. A Lielva informou que houve uma queda, né, assim, na internet, mas que ela já está voltando. Vamos esperar só mais alguns 1 ou 2 minutos. Lielva? Oi, Jairo, peço Isso. desculpas, eu caí aqui. Não, tranquilo, mas fica à vontade, continua. Então, peço desculpa a todos, mas como eu estava dizendo, né, eu não sei até que momento que antes da queda aí, mas quando eu percebi, eu tinha começado a falar, eu disse que eu ia falar, né, sobre as travessias de Gregório, e que o primeiro ponto, né, era companhia e vigilância, porque quando o José Antônio Gomes Neto ele sai do sertão, ele vai para Salvador, que na época, né, não se dizia Salvador, mas Bahia, ele era simplesmente José. Ele era simplesmente o filho do tenente-coronel, né? Ele passou a residir, então, numa espécie de pensionato, né, junto com outros estudantes, na casa de um tutor chamado Magliola, e ele foi na companhia de Gregório. E se Gregório não permaneceu esse período todo, né, em que ele estava fazendo os estudos preparatórios lá com ele, é porque ele vivia a transitar entre o sertão e a capital, porque às vezes ele voltava para o sertão para cumprir algum mandato, né, do pai de José Antônio Gomes Neto, que era o senhor dele, e muitas vezes esses mandatos tinham a ver com trabalho de fazenda.
Então, num desses retornos para Salvador, José Antônio Gomes Neto escreveu ao pai, né, sobre uma conversa que ele havia tido com Gregório. E é muito interessante a maneira como Gregório se coloca, né, nessa correspondência que é feita pelo José Antônio Gomes Neto. Então, eu vou ler rapidamente que ele diz assim, uma correspondência de 6 de julho de 1840, escrita de Salvador, e mais relatando uma situação que aconteceu aqui no sertão. Ele diz, indaguei o Gregório, e só o que disse-me foi que o senhor Bittencourt mandou pegá-lo para castigar, por causa de uns feijões que furtaram, e culpar a ele, e ele não consentiu que pegassem para ser castigado. E que depois disso foi para o Pajeú, aonde pediu padrinho aos donos desse lugar, e estes escreveram a vós-me-ser para apadrinhá-lo, e ao Jacinto. No caso, escreveram para o pai de José Antônio Gomes Neto e ao Jacinto, que era um dos tios de José Antônio Gomes Neto. Ao que vós-me-ser, em resposta, determinou que fossem trabalhar na casa do Botelho. E depois de lá estarem, mandou ordem ao dito para surrá-lo, as quais não foram cumpridas. Por isso, os do Pajeú ficaram zangadíssimos por terem apadrinhado os delinquentes, e vós-me-ser mandar castigá-los. Por essa causa, prometeram atirar no Bittencourt, e que ficaram mal satisfeitos com vós-me-ser. Diz também que o Bittencourt é quem rouba e põe a culpa nos outros. Então, eu não consegui identificar na documentação, assim, o que foi exatamente, né, esse acontecimento, há apenas esse relato, mas é um relato em que a gente percebe que houve uma conversa entre eles e que nessa conversa Gregório faz a sua defesa, né? Ele diz que ele foi acusado de roubo e que ele fugiu, né, da fazenda, ele não permitiu que ele fosse surrado por conta disso, e no final ele denuncia quem realmente roubava, né? Que era o Bittencourt e que colocava a culpa nos outros. Então, essa carta revela aí esse momento, né, em que ele consegue, através do filho, né, fazer a sua própria defesa para o seu senhor, que era o pai de José Antônio Gomes Neto. Mas, para além disso, né, para além desses momentos de convívio, de conversa, que a situação permite, deixa entrever, a gente pode imaginar, né, que esse jovem ainda com 18 anos para 19 anos, sozinho em Salvador, longe da família, a presença de Gregório na vida dele, né, nesse momento particular da vida dele, pode ser vista muito além da condição de escravizado, né, porque era uma companhia que provavelmente dissolvia momentos de solidão, tanto na estadia lá, quanto nas estradas dos sertões, quando viajavam os dois, né? E também era uma pessoa que o amparava, que o protegia no dia a dia. E, de certa forma, né, implicitamente, a ele também, a Gregório, foi confiada certa vigilância sobre José na condição de estudante, né? E ele deveria responder ao pai, prestar contas, né, sobre esse jovem a quem que foi confiado a ele, né, essa companhia e essa vigilância também. Então, é um primeiro aspecto aí que eu quero destacar, né, sobre essa vivência, né, entre eles dois, é a companhia e a vigilância. Um segundo aspecto é que ele representa um investimento também, porque a partir do momento que o pai dispõe desfaz, né, da mão de obra dele aqui e dispõe ele ao filho, ele está também investindo, né, ele está de alguma forma proporcionando a esse filho, né, estar ao lado, né, de alguém, ter um amparo. Então, a gente pode considerar que o fato de ele estar a dispor, né, de José Antônio Gomes Neto nesse momento da vida dele, da vida estudantil, era também um investimento que o pai estava fazendo na educação dele, né? Não é um caso excepcional, a gente percebe em outras
circunstâncias, né, que famílias de boa condição dispunham, né, de escravizados para acompanhar seus filhos em períodos de faculdade. Inclusive, alguns colegas de José Antônio Gomes Neto também tinham a companhia de escravizados, mas a gente entende que essa trajetória de Gregório merece ainda, né, uma investigação à parte, porque ele vai deixando, né, ao longo desse período estudantil do seu senhor, ele vai deixando, né, indícios, vestígios aqui e ali de que ele estava lá, de que ele estava presente, né, da sua trajetória, e que ele vai demonstrando também que ele ia conquistando pequenas brechas, né, de liberdade, certos ganhos, por meio dessa função aí, que pressupunha confiança e também tolerâncias senhoriais ante a pessoa dele, né, porque permitia a ele certa liberdade de ir e vir, de estar distante, e outras, como a gente vai perceber aqui. Um terceiro ponto, então, seria aí a inserção no universo letrado, porque entre essas idas e vindas em que ele acompanhou José Antônio Gomes Neto, né, desde os estudos preparatórios em Salvador, quando ele residiu na casa do tutor Magliola, e depois os anos em que ele viveu em Olinda, também compartilhando moradia com outros estudantes, ele acabou se inserindo nesse universo estudantil. E isso contribuiu, ou talvez até determinou, o fato de ele ter sido um escravizado letrado, e ele tinha um bom letramento. Então, eu encontrei na documentação uma correspondência escrita por Gregório, em 1844, numa situação em que ele retornava de Olinda para o sertão da Bahia, e ele parou em Salvador, né, ele desceu, né, do vapor em Salvador, e ele escreveu uma carta avisando que ele já havia chegado no porto da Bahia e dizendo que ele estava vindo para o sertão. Ele dava notícias, né? Inclusive falava sobre a morte do pai de um colega de José Antônio Gomes Neto, que também era daqui do sertão, era de Monte Alto. E a gente percebe nessa correspondência a firmeza na escrita, né? Ele não era uma escrita trêmula, e ele usava adequadamente as palavras, né? E um vocabulário, né? Que não era um vocabulário era um vocabulário bastante enriquecido, né? Então a gente percebe que ele tinha sim um bom letramento, né? Não era muito diferente, por exemplo, das correspondências que a gente também tem nesse arquivo, que são as correspondências de vaqueiros, trabalhadores, né, de áreas rurais, que a gente percebe uma letra mais trêmula, um palavreado, né, mais que não era tão afinado, né, com um bom letramento, bem diferente do caso de Gregório, né. Então, ainda que Gregório fosse um caso atípico, né, entre os escravizados da família de José Antônio Gomes Neto, ou ainda um caso atípico entre homens e mulheres de cor, né, ainda que livres e libertos, porque a gente sabe que o acesso, né, à leitura e à escrita não era disponibilizado a todos, né, mas isso torna também de Gregório, né, um caso ainda mais que deve ainda ser estudado, investigado e entender melhor, né, essa inserção dele no universo letrado. Um outro ponto aqui é que ele era talvez uma possível fonte de renda para José Antônio Gomes Neto na condição de jovem estudante, porque há um vestígio de uma correspondência de um colega de José Antônio Gomes Neto que diz assim para ele, que ele estava chegando, né, em Olinda, no porto de Olinda, e ele fala, no primeiro vapor que aí chegar, mande o teu Gregório para receber os meus trastes, que provavelmente era uma bagagem, né? Então ele pede para mandar Gregório para ir ao porto para receber essa bagagem. Então esse trecho, ele talvez possa sugerir que Gregório fosse aproveitado como um escravizado de ganho, mas esse colega que escreveu, ele também tinha
um escravizado de companhia de nome Felisberto, que também vinha do sertão, que era justamente dessa família de Monte Alto que eu mencionei. Então, esses colegas, eles tinham amizades e possivelmente essa amizade dava lugar a pedidos como esse, né? Mas ainda assim, a gente não pode desconsiderar o fato de que talvez para aumentar a renda, para ter uma mesada melhor, mesmo para ter dinheiro para gastos que não estavam previstos no orçamento familiar, né, que era extremamente rigoroso, talvez até para algumas regalias, Gregório pudesse sim ser aproveitado como escravizado de ganho, né? Porque há também indícios de que outros colegas e de que outros estudantes faziam isso, né? De que eles se utilizavam de seus escravizados para aumentar a sua renda no período estudantil. E caminhando aqui, né, já para o final, a gente percebe que ele retornou para o sertão. Quando José Antônio Gomes Neto concluiu o curso e que ele voltou para o sertão, né, em 1846, há um registro, né, no jornal de Pernambuco, do dia em que José Antônio Gomes Neto pegou o vapor, e consta, né, que ele veio em companhia de um escravizado. Então, a viagem dele de retorno, ele veio para a Bahia, para Salvador. De Salvador, ele foi para São Félix, né, no Recôncavo. E em São Félix, ele encontrou um outro escravizado, que era um africano, de nome Bernardo, que já estava lá esperando por eles, né, já com uma montaria, para que ele pudesse voltar para Caetité. Então, ele voltou, né, bacharel em Direito, na companhia desses dois escravizados, de Gregório e do africano Bernardo, né, que ocupava aí a função de arrieiro, né, de uma das tropas que era do finado pai dele, né. Então, eles vieram de volta para o sertão, e esse foi um momento, assim, da pesquisa em que eu me permiti imaginar, né, esse retorno, porque ele estava retornando, né, para o sertão depois de 6 anos fora. Nesse período ele havia perdido pessoas que tinham referência na vida dele, que eram os avós e os pais. Primeiro a mãe faleceu, depois o pai faleceu, e essas notícias iam chegando para ele em Olinda, né, por meio de cartas de famílias, o nascimento do primeiro sobrinho, o casamento da irmã. Então ele volta, né, sabendo que a família estava esperando por ele para realizar o inventário de bens do pai. Então a gente pode imaginar, né, o que aconteceu no intercurso dessa viagem, né, que conversas que eles tiveram, como talvez o escravizado Bernardo foi colocando ele a par da situação, de como estava a família, de como estavam os negócios do finado pai dele, de como estava a tropa, ou outras tantas, né? Outros tantos assuntos que eles poderiam ter conversado e que eles poderiam ter compartilhado aí nesse momento. Quem sabe falaram da chuva ou do atraso dela, né? Do clima, quem sabe falaram sobre outros tantos assuntos, né? Negócios de família, acontecimentos que se davam entre o sertão e o Recôncavo, que era um caminho que Bernardo fazia com frequência. E aí a gente imagina, né, depois desses anos todos vividos fora, a reação dele quando ele chegou, quando ele avistou de longe a vila, né, que é exatamente esse percurso, né, quando a gente faz, que a gente está vindo para Caetité, que a gente começa a entrar, né, na cidade já um pouco mais distante, a gente já começa a avistar a cidade. E eu me coloquei, né, assim, no lugar dele, imaginando, né, como pode ter sido, né, esse avistar da vila lá em 1846, montados, né, e trazendo bagagem. E eu pensei, né, nessa bagagem, né, quais os pertences poderiam estar nessa bagagem, e que talvez o principal deles, né, naquele momento, fosse justamente o diploma de bacharel. E tem uma das cartas em que a irmã dele escreve e diz, né, que ela não havia mudado nada na casa, que ela havia deixado os móveis no mesmo lugar, para que ele chegasse e visse como estava, né. E aí eu imaginei ele chegando na porta da casa, né, na casa do barão lá, que ainda é preservada até hoje,
sacudindo a poeira da estrada, né, e entrando na casa, vendo os móveis exatamente no mesmo lugar, enquanto os escravizados arriavam a montaria e desfaziam a bagagem, e justamente, né, entre a bagagem, esse diploma de bacharel. E a gente lamenta, né, porque é uma trajetória que pelo menos para mim, até o momento, ficou incompleta. Desde quando ele retornou para o sertão, eu não consegui mais acompanhar a trajetória de Gregório. Ele não aparece mais na documentação. Eu não sei se ele foi alforriado, se ele se alforriou, se ele adoeceu, se ele veio a falecer, o que aconteceu. Mas o que fica claro, né, nesse pequeno fragmento aí de trajetória é que a vida estudantil de José Antônio Gomes Neto também se compôs da valia e das vivências de Gregório, né, desse homem negro. Então, a gente vê um jovem ilustrado, culto, né, que teve todo o investimento da família, dono aí de todos os méritos que uma sociedade hierarquizadora, né, poderia garantir a ele, um futuro barão, mas que não teria ido tão longe sem Gregório, certamente, né. Além de José Antônio Gomes Neto, a gente pode pensar quantos outros homens ricos, destacados, que se destacaram na política imperial, não tiveram suas vidas, seus brios, né, suas conquistas ancoradas no trabalho de homens como Gregório. E só para concluir aqui, é muito interessante quando a gente observa, né, esses registros, como eu pude perceber vários, percorrendo aí esses políticos, né, que viviam de Salvador para o Rio de Janeiro, que acabavam se elegendo deputados e que iam para a corte, e há registros de quando eles entram, né, nos vapores, nos chamados paquetes, né, e aí alguns desses paquetes franceses, ingleses, como Douro, Oiapoque, Oneida, Cruzeiro do Sul, e a gente vê registros de que eles estavam sempre acompanhados de um ou dois escravizados, né? Ou às vezes aparece criados também, a expressão criados. Então, é mais um ponto a se considerar, né? De que o estudo desses políticos, né, do 19, eles também revelam, né, trajetórias como as de Gregório, e que esses escravizados, né, também que pertenciam a essas famílias ligadas à política, ligadas a esse universo letrado, eles também estavam ali de alguma forma, né, prestando algum serviço, presentes, né, de alguma forma. Então, a gente precisa se atentar para essas trajetórias, para esses fragmentos, né, e eu pretendi, então, né, considerando aí a temática da mesa, trazer esse recorte, né, e falar e deixar isso, né, de que falar de história política no 19, falar de arquivos de famílias de elite, né, também é falar sobre trajetórias como as de Gregório. Então, eu finalizo aqui e agradeço mais uma vez. Obrigado, Léo, pela palestra, né, é uma rica exposição. Você traz um ponto muito importante, né, fundamental, né, que estudar essas trajetórias, né, a gente conhece as sociedades, nas relações de poderes, né, então é uma temática muito bacana, muito importante que você traz, e nessa associação, né, com o trabalho, né, que vem agora de Zezito, né, deixa eu até incluir Zezito aqui na mesa virtual, né, dando sequência a essa historiografia política, né, relativa ao Alto Sertão da Bahia e do Brasil. Então, obrigado, Liel. Eu passo a palavra agora para o professor Zezito. E a gente retorna no segundo momento. Zezito, liga o seu áudio. Pronto, desculpe. Aí, preciso saber se você me ouve bem agora. Ouvindo muito bem. Tá muito... Eu tive uma pequena dificuldade, já. Eu fui trocar aqui o meu fone, e o fone não está dando a conexão, enfim.
questões que a tecnologia nos impõe. Está perfeito o áudio, está muito bom. Está tranquilo? Tá. Então, sigamos assim. Eu queria agradecer novamente, Jairo. Me ouve? Sim, está tudo bem, tá, pode seguir. Ok. Então, eu queria, ao agradecer novamente, e novamente saudar a comunidade unebiana, a comunidade do DCH6, dizer da minha alegria de estar falando para essa comunidade querida. Já dei uma espiada no chat, já vi os muitos queridos e queridas que estão aqui, nossos alunos atuais, nossos ex-alunos de outros percursos, colegas professores, colegas do Colegiado de História de outros colegiados e demais ouvintes, e, portanto, sinto muito gratificado por essa presença, que muito me honra, e que é, para mim, um motivo de muita alegria, como eu disse, pelo fato de estar retornando ao convívio dessa comunidade, né? Dizer que é um dia ansiado, embora não tenha sido feito conforme idealizava, né? Que é chegar e abraçar todos e todas, dizer da satisfação do retorno, mas, enfim, teremos certamente a oportunidade de fazermos isso, e, portanto, eu queria reafirmar o meu carinho, o meu respeito, o meu abraço à comunidade a qual pertenço, né, e para a qual estou retornando nesse momento. A exemplo da professora Liel e do professor Edmar, que fazem aí uma década, né, de UNEB, de docentes da UNEB, eu faço um pouco mais, nesse ano faço 2 décadas, então 20 anos que eu entrei como professor substituto, e nessa trajetória, muitas alegrias, enfim, muitas conexões e muita felicidade por estar participando da história do Campo 6, e, portanto, é motivo realmente de grata satisfação. Muito bem, então, para tratarmos do tema proposto, eu quero fazer antes umas considerações iniciais, a exemplo dos meus colegas, particularmente considerações no plano historiográfico. Lembrar que a historiografia é essa tentativa, né, de alguma forma organizar, fazer um exercício sistematizador das experiências, das vivências, das memórias, os significados desses sujeitos sociais, históricos, e, obviamente, a partir disso também propor reflexões que levem a novos significados, a ressignificações e a, portanto, elaborações do pensamento social histórico, né? Enquanto ciência e enquanto campo de conhecimento, por fim, a história, ela é essencialmente, e aí eu sei que estou dizendo para historiadores que já sabem disso, mas como vai ficar gravado e outras pessoas vão ouvir, enfim, eventualmente não historiadores, lembrar de que a história é efetivamente a ciência do presente, e é com esse presente que a gente dialoga, e muito bem lembrou Lielva, as questões do presente que nos colocam agora nos fazem pensar a sociedade, não só no campo político, mas em outras dimensões, e, portanto, é nosso dever como historiadores e como pensadores ofertar algum tipo de reflexão, de colaboração que permita que o presente, então, se reconheça, que o presente se desnude para nós, que a gente possa, com isso, atuar nele, que é o nosso campo de ação. E, enfim, ao pensar o nosso presente, obviamente, as questões que conduziram a minha pesquisa surgem dele, naturalmente, né, como todas as outras. A minha pesquisa, ela é voltada, ela se insere no início do século XIX, e tem como título uma cidade, uma vila na periferia do Império, Sociedade, Territorialidade e Poder, no Alto Sertão, na Bahia, 1810, 1828, em que eu inicio refletindo sobre algumas questões colocadas pelo presente, como as relativamente recentes questões que se referem ao chamado território de identidade do Alto Sertão na Bahia, essa categoria histórica com a qual a gente lida nos nossos estudos em história, e que ainda é muito discutida, ainda é muito questionada, é muito confrontada nesse sentido. Eu já ouvi questionamentos dos próprios colegas do colegiado que não se devotam ao tema, e pelo fato de
no plano da chamada regionalização baiana atual, não existia esse conceito, né, essa categoria Alto Sertão da Bahia, porque existem outras categorias que procuram responder a isso. A gente entende que é importante falar disso, porque ela se refere a um dos múltiplos sertões, né, o sertão na sua pluralidade, não só como realidade fática, mas como uma realidade semântica, né, extremamente complexa. O Alto Sertão da Bahia tem uma especificidade, e ela por si só basta para ser objeto da história. Portanto, é sobre essa origem do Alto Sertão da Bahia, de alguma forma, e dentro dela a vila, né, a vila Nova do Príncipe, Santana de Caetité, que eu entendo que a sua Constituição, 1610, é um elemento demarcador dessa temporalidade, né, dessa nova temporalidade aí, territorial, dessa nova realidade territorial, que a gente considera lato sensu de Alto Sertão na Bahia, e a gente talvez dê conta de esboçar alguns elementos. Portanto, essa pesquisa se insere, como as demais, como a da professora Lielva, no campo da história social da política, né, procurando revisitar esse conceito de política, ampliá-lo, conhecê-lo nas suas várias facetas, e, portanto, é o que orienta o nosso trabalho. Para isso, nós lançamos mãos de fontes como as atas da Câmara Municipal de Caetité, que eu trato também de poder camarário, e, como o Lielva falou, é importante que alguém cuide e trate das questões de organização do poder, para que a gente possa, a partir desse pressuposto, estabelecer as outras relações, né, que interagem com essa dinâmica de poder, que é o poder local. Então, portanto, trabalhei com as atas da Câmara, lá do Arquivo Público Municipal. Aliás, aqui eu quero fazer uma menção especial pela sua organização, pela sua importância e pelas colaborações que já permitiram aos estudos dos sertões da Bahia, mas eu trabalho também com fontes do Arquivo Público do Estado da Bahia, do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, do Arquivo Paroquial Local e do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nessas fontes eu fui buscar alguns elementos, algumas questões para o que eu procuro discutir. Devo lembrar que a minha discussão, o meu recorte, a formação do meu objeto de pesquisa, eu procurei uma trajetória que pudesse, de alguma forma, romper o que eu acreditava ser uma reflexão, de alguma forma, já convencionada, ou seja, pensar o sertão e pensar o local a partir de uma história estritamente local e regional, né? Eu quis estabelecer um parâmetro de diálogo um pouco maior, mais alargado, para que pudesse permitir um novo prisma de reflexão. E, portanto, eu fui buscar essa referência num paradigma chamado Antigo Regime dos Trópicos, né? Muito importante para os estudos da história moderna atualmente. Por que eu falo disso? Porque o recorte de estudos que eu trago, que é até 1821, ele ainda se refere ao chamado Antigo Regime Português, né? Essa vila está ancorada no Antigo Regime Português. E devo dizer que quando eu sinalizava da abrangência dessa vila, porque eu trabalho a vila, mas o termo da vila, o território da vila, né? Esse território possuía, na sua originalidade, na sua concepção original, cerca de 54 mil quilômetros quadrados, né? O que equivale a exatamente o dobro do território do estado de Sergipe atualmente, né? Ou do estado do Alagoas, ou a quase um pouco maior que o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, lá tem 48 mil quilômetros quadrados. Então, é uma extensão territorial imensa e de uma complexidade, porque era uma região extremamente vazia, com as conexões limitadas no período em estudo, e, portanto, debruçar sobre isso, entender a dinâmica dessa vila e oferecer algumas respostas e algumas bases elementares, para, a partir disso, se pensar outras perspectivas de pesquisa, foram alguns dos meus objetivos, né? Buscar esses elementos. Eu penso essa vila, e aí eu precisei recuar um pouquinho, porque esse território da Vila de Castela foi, obviamente, parte da antiga Vila do Rio de Contas, que pegava uma região imensa do centro-sul da Bahia, né? Todos sabem que a vila foi constituída em 1724, no início do século XVIII, e era uma vila aurífera, né?
mas que, na região em estudo, era um território onde não se prospectava ouro, né, apesar de ter se tentado em alguns momentos. Esse território do Alto Sertão era um território, basicamente, de criadores e plantadores, ainda no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, como territórios de arrendatários e sitiantes lá da família da Casa da Ponte, né? Ora, o que vai motivar o processo de constituição dessa vila, né? Há um fenômeno que está ocorrendo, e eu queria chamar a atenção para dois desses fenômenos que impactam particularmente o tal Império Português, que é dele que a gente extrai elementos para ir pensando essa dinâmica de formação territorial, né, essa gestão territorial. Uma se dá em meados, na segunda metade do século XVIII, quando nós temos o advento das ideias ilustradas e a mudança do paradigma do Estado do Império Português, né? Dentro disso, o que está por trás? Um império cujos territórios estão em processo de perda, de desgastes. O Império já havia perdido territórios lá no século XVII, com a restauração. Não vou entrar em detalhes, é meio complexo, é meio extenso, não convém. E a outra questão é que era preciso que esse império pudesse buscar novos elementos de sustentação, considerando o exaurimento das minas auríferas, né? O esgotamento do ouro permitiu que esse império buscasse um novo arranjo. E esse arranjo começa a ser formado por volta de 1760, iniciado, mas 1780, final do século XVIII, que esse império se organiza não mais a partir do ouro, nem mais a partir das grandes monoculturas como o açúcar, mas a partir de uma economia profusa, diversa, centrada no mercado interno. Então, a partir do século XVIII, nós vamos ter uma nova dinâmica desse mercado interno, e por essa dinâmica, novos produtos surgem na pauta de exportações portuguesa, fruto da demanda, da correlação internacional de demanda, e um deles, que é importante especificamente por esse recorte, que foi o algodão, né? A Revolução Industrial, de um lado, produz, a partir da indústria têxtil, né, uma demanda específica pelo algodão, naturalmente, e nesse contexto das revoluções burguesas aí, em que surge a Revolução Industrial, nós vamos ter a independência americana, que era um dos grandes fornecedores de algodão para o Império Inglês. E a busca por novos centros fornecedores faz com que a Índia, o Egito, a Turquia e o Brasil é um mercado interessante, que substitui essa demanda de mão de obra, e de tão importante chega a ocupar 40% da pauta de exportações de todo algodão que entra na Inglaterra. No Brasil, 3 territórios vão ser fornecedores de algodão: o Maranhão, a região de Pernambuco, e a Bahia como terceiro produtor. Na Bahia, o algodão começa a ser cultivado na vila de Camamu, né? Mas devido ao regime de chuvas, que é muito intenso no litoral, o algodão não pôde ser plantado em larga escala, dada a dificuldade com o seu cultivo. E a partir de 1980, esse algodão se desloca para o interior, dentre as regiões, essa região do Alto Sertão da Bahia, né? E com essa agricultura cotonicultura, agricultura algodoeira, esses homens que vivem como sitiantes, arrendatários, em situações até pobres e limitadas materialmente, eles começam a ter um grande desenvolvimento potencial de suas riquezas, né? E esse desenvolvimento faz com que constitua uma base de riqueza local consistente, para onde advém aí os registros que não dá para apresentar aqui, uma nova leva de mão de obras escravas, obviamente, incluindo um novo elemento daquilo que se chama de segunda escravidão, produzindo novas realidades. Eu acho que os colegas trataram um pouco disso, eu, naturalmente, não vou ter a condição específica de melhor esboçar, faz com que esses sujeitos empoderados se tornem importantes atores políticos, e são eles que vão reclamar e vão tentar, inclusive, comprar essa emancipação, já que ela estava com muita dificuldade de acontecer.
dado que, desde o final do século XVIII, já houve uma demanda para o Conselho Ultramarino requisitando a independência dessa área, o desmembramento dessa região da Vila de Rio de Contas, já que os moradores plantadores de algodão estavam sob jurisdição do chamado Regimento das Minas, né, pelos quais se pagavam 20% dos seus rendimentos e não 10%, como é o imposto de captação, o imposto da época, né? Então, essa luta faz com que se constitua essa autonomia da Vila, em 1810, mas uma autonomia muito brigada, né? E brigada porque exatamente a Vila de Rio de Contas não queria permitir, já que era um território produtor de riquezas e de divisas para as rendas da vila, né? Nesse sentido, uma personagem importante, que é o Juiz de Fora de Rio de Contas, que ao adquirir a mercê de Juiz de Fora, incluía os territórios algodoeiros aí da região do Alto Sertão da Bahia. Então, é uma briga que se desdobra em vários episódios, que obviamente não vou tratar, mas que traduz, e aí a minha pesquisa vai buscar esmiuçar, como essas relações se dão, daí porque o título é Centro e Periferia, né? Uma vila na periferia do Império, porque ela vai tratar das relações centro e periferia, desse episódio do contexto da emancipação, que é quando a corte se desloca para o seu centro, para o Rio de Janeiro, e estabelece para o Rio de Janeiro uma nova centralidade, uma nova relação, e essa relação exigia novos pactos, a mudança do padrão de rendas, de impostos, e, portanto, tinham impactos muito particulares. E, no processo de desmiuçamento dessa dinâmica da qual os sertões começam a integrar, esse ciclo de economia que integra e fortalece a conexão dos sertões com os centros de poder, dado que o algodão que sai daqui se desloca para o Porto da Cachoeira, de lá para Salvador e de lá para Manchester. Então, ela insere num circuito mercantil significativo. Esse circuito, ele obviamente, controlado por redes de interesse, por redes de poder. E a gente vai um pouquinho mergulhar e perceber de que maneira essa dinâmica se dá. Mas, antes disso, a gente vai pensar um pouquinho o que significava, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista operacional, essa inserção dos sertões na dinâmica mercantil do comércio interno aí, do início do século XIX, né? Vejam vocês que o algodão, ele gera um grau de divisas, de riqueza e de empoderamento dessas categorias tão significativo que do algodão começa a haver alguns desdobramentos econômicos, né? Um deles é o comércio de muares, né? A Vila de Caxité se insere, portanto, nesse conjunto das economias coloniais aí como um importante centro distribuidor de muares, já que a base da circulação dessa economia sertaneja está sendo feita pelas tropas de burros, né? Então, havia os comerciantes que iam buscar essas mulas direto de Sorocaba, em São Paulo, né? E aí nós vamos ter comboios de 800, 600, 1.200 mulas que para aqui vinham e daqui eram distribuídas para outros centros regionais, pelos caminhos do sertão. Tirando o litoral, a navegação de cabotagem que era feita conectando o norte e o nordeste com o sul-sudeste, os caminhos do sertão que por aqui passavam eram o elo articulador desse comércio interno, né, dessa riqueza e dessa circulação de pessoas que, portanto, demarca esse cenário da economia sertaneja, do qual os sertões é um elo importante. Então, nós vamos identificar esse comércio de muares e comerciantes revendendo comboios de 90, 100, 200 mulas, e também outros constituindo grandes empresas, digamos assim, né? Tropas, né? Tropas de 60, 80, 40 mulas, e com essas tropas mantendo a relação dinâmica entre o sertão e o litoral via Vila de Cachoeira. Um elemento importante que eu percebo na minha pesquisa é como é que essa dinâmica revela, né, o quanto, primeiro, como era feita essa dinâmica de trocas, primeiro, como era financiado esse plantio, porque nós não vamos, apesar do volume significativo de algodão produzido no Alto Sertão da Bahia, nós não tínhamos, por exemplo, aqui, o que a gente chama de modelo de economia de plantation, né,
da grande economia algodoeira, como se vê hoje, né, em grandes extensões de terras, monocultoras. Ao contrário, a minha pesquisa evidencia que o que prevalece aqui é o modelo das chamadas roças de algodão, daquilo que a Arruda chamou de fazendas, ele chama de economia plural, ele tem um nome específico que não me ocorre agora, mas enfim, eram fazendas que tinham como eixo a policultura. A policultura é a essência, e sendo a essência, ela organiza a vida social e econômica, inclusive potencializando a utilização da mão de obra escrava, buscando explorar ao máximo mecanismos eficientes de exploração dessa mão de obra escrava, primeiro inserindo ela numa rotatividade de atividades que envolve não só o cultivo do algodão, mas outras atividades, como a criação do gado, como a criação do gado miúdo, como o cultivo de alimentos. Quer dizer, havia um conjunto de atividades econômicas desenvolvidas aqui, mas também fazendo com que esses roçados tivessem sua produtividade interessante para o que se pensava naquele momento, que era a geração dos lucros lá para os agricultores, os algodoeiros, né, os produtores de algodão. Então, por um estudo feito lá, que eu busco no Coronel Bittencourt, que faz um relatório interessante sobre o cultivo do algodão, ele vai dizer da extrema sustentabilidade dessas roças de algodão, dado que apenas o escravo, segundo ele, dava conta de cultivar 500 pés de algodão. Esses 500 pés rendiam, segundo ele, anualmente, cerca de 62 arrobas e meia, né, que vendidos ao preço de tabela lá, dava cerca de 250 mil réis. Você imagina que, por início do século XIX, isso vai variar, claro, mas um escravo com potencial aí produtivo vai ter valores aí de 500 mil réis, de 800 mil réis, e até menos, né, conforme o escravo. Então, apenas com uma lavoura, com dois cultivos, você conseguia bancar o valor do escravo, pensando que esse modelo de algodão plantado é um algodão que permite você cultivar o alimento feito pelo próprio escravo nos espaços internos do arruamento, né? Aquilo que Ciro Flamanel chama de brecha camponesa, assim, é um conceito até superado, mas que ilustra um pouco esse modelo implantado nos sertões de tamanha eficiência, que gerou realmente algumas fortunas e uma trajetória importante. Então, além disso, nós vamos ter o comércio de aguardente, de farinhas, e eu vou tratar um pouquinho de como essas categorias de negociantes e plantadores de algodão estão no jogo político da Constituição da Câmara, né, do poder camarário, do controle político da vila, né, pelos seus instrumentos, e é preciso lembrar que essa vila está operando ainda no antigo regime, tá? E no antigo regime, fora os elementos do poder central, como a própria coroa, os seus tribunais, e os mecanismos de justiça, que eram os tribunais de justiça e as ouvidorias, não havia um poder intermediário, né? Embora houvesse o capitão-general de província, ele era apenas um chefe militar, que cuidava da conquista e dos domínios portugueses, da manutenção desses domínios. Do ponto de vista da governança chamada, quem cuidava da governança em nível local e regional era o chamado conselho, né? Era o Senado da Câmara. O Senado da Câmara era composto por esses homens, né? Esses homens empoderados, aí, proprietários, que a gente pode problematizar se precisar, mas é só para ilustrar aqui, depois a gente pode entrar nos detalhes. E esses homens empoderados, eles têm o controle dessa máquina, que não só o aparelho da Câmara, né, que era formado pelo Conselho, o Conselho era presidido por 2 juízes ordinários, eleitos anualmente, tá, que se revezavam, por 3 vereadores, um procurador, e aí vem os funcionários, os oficiais de escalão médio, né, os meirinhos, né, e os demais, que aqui eu não vou nominar, que são muitos e não convém. Mas, enfim. E nos povoados e nas vilas, nos lugarejos, nós vamos ter a presença do juiz vintenário, né, assessorado por um escrivão, e, portanto, era a estrutura da governança da Câmara. E nós vamos ter um outro poder importante nesse momento, né, que eram as milícias, né, o corpo de milícias e ordenanças. Então, nós tínhamos aqui em Caeté uma companhia,
né, um terço de ordenanças e suas companhias. Então, cada um desses lugares, nós vamos ter as companhias governadas lá por capitães mores, por sargento mores, e por capitães generais, capitães de companhia. Tá? Pelo estudo que eu faço, nós vamos ter nessas companhias cerca de 38% de oficiais reinóis, né, nascidos em Portugal e assim afirmados. Por que isso é importante? Porque no processo de independência que se dará depois, eles são uma força importante no embate. E aí um outro capítulo que depois, em outro momento, a gente pode abordar. Cerca de 41% de naturais da terra e outros, né? Então, nós vamos ter um mapeamento dessa elite local, de como ela funcionava, o que eles pensavam, além das companhias, eram cerca de 10 a 12 companhias de ordenança, né? Nos diversos distritos, então, Distrito Gentil, Canabrava do Caires, Canabrava dos Caldeiras, Canabrava dos Cais, Canabrava de Vicente Ferreira, o Arraial da Conquista, o Arraial da Ressaca do Jacaré, o Arraial de Santo Antônio da Barra, o Arraial de Santa Bárbara, enfim, cada um desses arraiais e povoados você tinha o juiz vintenário, que cuidava da justiça do lugar, da manutenção da ordem, e também uma companhia de ordenança. E nós vamos ter também os chamadas companhias de homens pardos, né? Nós vamos ter umas 3 a 4 companhias de homens pardos, eu consigo identificar como elementos de repressão dessa ordem, de manutenção dessa ordem, obviamente, sobre índios, sobre escravizados, sobre todos os fugidos, sobre até libertos, eram formas que a ordem estabelecia os seus tentáculos, percebia a presença de capitães do mato, como elemento importante. Então, a pesquisa acaba evidenciando um pouco mais, mergulhando um pouco mais na dinâmica dos sertões, e a partir dela a gente pode perceber as várias complexidades dessa organização. O objetivo da pesquisa inicialmente era fazer um estudo dos vários prosopográficos, né, das várias elites, um pouco perceber as biografias, cruzar as redes, mas coincidiu com o momento aí da pandemia, em que o Arquivo Público de Salvador também ficou fechado para reforma durante mais de 2 anos, e isso complicou um pouquinho a pesquisa, de maneira que na minha pesquisa eu trago um estudo de caso muito interessante, né? Esse é o estudo de caso de uma figura que foi uma das figuras mais expoentes da província de São Paulo, né? Foi um grande banqueiro, foi um grande industrial, teve a sua geração inteira, os seus netos foram os 2 maiores exportadores de café do Brasil, da América Latina, eram grandes potentados, teve um papel claro na organização da independência e do Segundo Império, teve o título de barão com grandeza, barão do Iguape. Eu estou falando da figura chamada Antônio da Silva Prado. Essa figura foi estudada pela Maria Teresa Schroeder, e a Maria Teresa foi orientada por Sérgio Buarque de Holanda. Ela faz sua pesquisa ainda no final da década de 70, e ela traz algumas respostas para essa figura operando em São Paulo, né, com o negócio de São Paulo e da sua influência, da sua importância lá, mas ela traz no seu livro uma lacuna importante. O que é? É que, tendo o Antônio da Silva Prado saído pobre de São Paulo, ele era filho de um capitão-mor, mas com poucas posses, e aos 16 anos perde o pai, no final do século XVIII, ele pega, então, os recursos que ele resta da família, sob sugestão de um tio, ele vai comprar, ele se muda, se desloca para Goiás, depois Mato Grosso, tenta comprar umas datas lá na região de mineração, mas já não tinha mais ouro, então ele perde tudo que tem, e lá ele ouve falar dos negócios feitos na Vila de Caeté, e para cá ele vem em 1810, exatamente no ano da fundação da vila, e ele permanece de 1810 a 1816, o suficiente para voltar rico a São Paulo. E é essa lacuna que a Maria Teresa discutia. Como é que esse homem, tendo saído pobre de São Paulo, volta afortunado para aqui, e daqui se torna um dos maiores fortunas, uma das maiores famílias aristocráticas, aliás, é o pentaavô do historiador Caio Prado Júnior, né, da família Prado de São Paulo, importante, inclusive eles eram dono daquele edifício famoso do Mapping, lá, a família era uma família rica de São Paulo. E aí eu tenho a felicidade de conseguir as fontes no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que me dão essas respostas, né? E a minha pesquisa, ela perpassa por esse percurso do enriquecimento do Antônio da Silva Prado aqui na Vila de Caeté. Então, ao chegar em Caeté com uns 22 anos de idade, ele rapidamente se articula, era um cara muito articulado,
com o poder local, e rapidamente ele se torna, primeiro, um amotacé, né, um cargo eleito por 3 anos, que ia cuidar um pouco da organização econômica do lugar, do acompanhamento dos comerciantes locais, da arrecadação de alguns impostos, da organização da vida urbana, enfim. Logo depois, um ano depois, ele é eleito procurador da vila, era um cargo de primeira grandeza, né, com influência muito grande. Logo depois, eu identifico ele nas manobras de compra de mulas, junto com ele, com um primo dele, e fazendo, e se negando a pagar os impostos à vila, e ele é denunciado pelo arrecadador de impostos, o Severino, né? O nome daquele largo ali, da praça de Alpecino Teixeira era Severino, me esqueci o nome agora, o sobrenome agora, mas o Largo Severino chamado. E esse Severino era um cobrador de impostos que vai, então, perseguir e denunciar o Antônio da Silva Prado, e ele se torna não só um grande negociante de algodão e de outros gêneros, de escravo, de pólvora, de farinha, mas também se torna o dono de uma grande loja distribuidora. Então, ele leva o algodão lá através da sua rede importante de negociantes, e de lá traz grandes objetos de consumo da elite local. Então, a gente vê, e aí um elemento que eu também levanto na tese, é de que muitos desses fazendeiros que tem o seu enriquecimento feito pelo algodão, converte esse algodão, esse dinheiro do algodão, em objetos, tá chegando no meu limite, em objetos de ouro e prata. Então, através do Silva Prado, ele compra vários cordões de ouro, objetos de prata, prataria, enfim, baixelas de prata, porque, nesse momento, o dinheiro amoedado era muito mais importante do que o dinheiro em cédulas, ou então enfim, fugiu o termo agora, já fiquei nervoso, do guia de crédito, perdão, já. Então, dessas meandros que eu trato. Então, o Silva Prado fica aqui entre 1810 e 1816, o suficiente para voltar rico a São Paulo, e de lá escrever ao irmão dizendo: aqui não há com que se ganhe dinheiro. Então, imagine, ele vai para lá e ele precisa lá, inclusive, buscar um sócio para inventar um negócio. Ele vai entrar para o negócio de açúcar, né, vai montar uns engenhos, ele vai produzir açúcar, comprar escravos, uma operação complexíssima, revende esse açúcar, tem prejuízos, fica alguns anos, sai do negócio do açúcar, vai vender carne para o Rio de Janeiro, depois vai tentar mandar tropa para vender em Caeté, porque ele sabia de mulas, né, ele sabia da dinâmica do comércio interno e do negócio com mulas, mas ele desiste em 1817, porque com a guerra, com a Revolução de 1817 pernambucana, outras pessoas já tinham feito esse negócio, já tinham mandado 1.200 mulas lá para revender no Recôncavo, lá para, né, o combate lá, a Revolução de 1817, ele desiste do negócio, mas ele mantém um irmão aqui cuidando dos negócios dele com algodão, tá? E aí ele vai, obviamente, adquirir os direitos de registro lá no Paraná e cobrar impostos, ganhar comissão para cobrar impostos para esse comércio de mulas lá no Paraná. E a partir daí se torna um grande empoderado. Para finalizar exatamente, Jairo, devo dizer que essa pesquisa ela nos ajuda, primeiro, levantando a importância, como já a Lieva já falou, da historiografia dos sertões e de toda essa fronteira de conhecimento que a gente desvela para pensar a nossa própria historicidade, a nossa complexidade, que em algum momento a gente vai desenvolver isso em outra oportunidade. E segundo, para de fato comprovar a conexão que os sertões têm com essa dinâmica de comércio interno colonial, e que era realmente significativo, que fazia dessa região, a região central, e foi uma das vilas importantes da consolidação da independência, já que a independência brasileira ela é feita pela pactuação do imperador Pedro I com as vilas, né? E a vila de Caeté mandou representantes para o Rio de Janeiro, teve uma participação ativa e teve uma participação importante, claro. E aí nós vamos ver de que maneira isso se deu, e aí nós vamos ver quem participa disso, nós vamos ver, obviamente, nessa hierarquia da vida social, como é que cada categoria operava nesse teatro de questões. É um tema, para mim, apaixonante, mas extremamente complexo, extremamente detalhado, tem questões aqui que eu poderia tratar, mas o tempo realmente não foi possível. A gente, obviamente, espera que o debate dê conta de alguns elementos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, dizer aí, novamente aos alunos que, ao retornar, a gente quer
obviamente, fazer também dessa pesquisa um elemento motivador para que outras pesquisas, exemplo dos colegas, se deem, que o nosso horizonte de produção historiográfica amplie, consolide cada vez mais e ganhe projeções aí que a gente acredita nisso. Então, um forte abraço, muito obrigado, continua a discussão. Obrigado pela exposição, pela palestra. Eu vou convidar agora novamente para fazer parte da mesa os professores... Desculpa, Jário, eu não te ouvi. Tá, bom. Tá. Pronto. Não, eu agradeço pela sua fala, pela exposição, pela palestra, e convido, né, para retornar a essa mesa virtual os professores, né, Lielva Aguiar e Admar Ferreira, a quem antecipadamente eu já agradeço por vocês, né, Zezito, Lielva e Admar, né, terem aceitado o convite de participar desta live, né, de abertura oficial do Colegiado de História no semestre 2021.2, né, apresentando suas pesquisas, né, recentemente defendidas, né, nos respectivos doutorados. Então, agradeço muito, né, por vocês participarem e dedicarem um tempo, né, aí na agenda de vocês, para dar essa contribuição aqui ao Colegiado de História. Também quero salientar aqui e agradecer, né, registrar a presença nessa live de alguns colegas do nosso curso de História, né, quer dizer, eu estava acompanhando aqui, não pode ser que eu tenha perdido alguém, né, a professora Luciana, Daniela, Lúcia Porto, professor Nivaldo, professora Rosemária, né, que participaram aqui, estiveram aqui presentes nesta live. A professora Juliane, de Biologia, também participou aqui. Eu não sei se foi, talvez, Paulo Henrique, né, Paulo Duque, da UNEB, de Campus 1, o professor João Reis, que foi nosso colega também na UNEB, hoje está na UESB, ele passou aqui, mandou um abraço. Contamos com a participação de alunos da graduação, né, muitos alunos da graduação, alunos do PPGEL, colegas e professores também da Educação Básica, da Rede de Casté, Rosália Junqueira, mandou um abraço aqui, ex-alunos da UNEB, e eu faço uma referência aqui a Ricardo Vilaça, né, que mandou um abraço para mim no chat, né, entre tantos e tantos alunos, alunas, né, que prestigiaram aqui a live. Então, um agradecimento a todo mundo. Foi muito bacana a participação de vocês, a exposição. Eu acompanhei aqui, eu não verifiquei assim, se teria alguma questão, e também nós estamos já no tempo de 2 horas de live, né? Assim, então, 21 horas. Aí eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração final, ou tentar talvez um ponto, assim, rapidinho, né, para abordar que vocês não conseguiram falar na primeira parte. Então, aí, o que é que vocês acham? E aí, querem comentar algo que não foi possível falar na primeira parte, ou a gente já faria aqui as considerações finais, aí eu passaria a palavra para vocês, para que vocês iniciassem aí Aí lembrar também... Talvez pela duração, Jair, a gente já está, como você bem disse, há quase 2 horas, talvez pela duração a gente pudesse já dar um encaminhamento para nossas considerações finais. E, assim, eu acho que essa semana de integração é muito importante, e esse momento que a gente teve também muito importante, justamente porque nossos trabalhos recém-defendidos, né, podendo ser compartilhados com nossos estudantes, nossos colegas, com a comunidade do Campus 6 e além do Campus 6. Eu acho muito importante essa partilha e, sem dúvida nenhuma, no nosso retorno às atividades, isso vai reverberar, né? Vai reverberar em novos trabalhos, vai reverberar em novas questões. E não sei, a minha sugestão, acho que pelo adiantado, seria de a gente partir para as considerações finais. Não sei se eu tenho o apoio aí dos colegas. Perfeito, até porque não há questões, né? Então, estou de acordo. Eu quero lembrar que o link da inscrição na Semana de Integração eu publiquei no chat, e mais ou menos há uns 7, eu acho que 10 minutos atrás, publiquei também o link da lista de presença, né? Então, os ouvintes que participarem dessas lives,
que estão acontecendo à noite receberão um certificado ao final do evento, né? Mas precisa estar inscrito para receber o certificado e também assinar as listas de presença. Então, teremos live amanhã, na quarta-feira, que vai ser organizada pelo NUP. Aí temos live também na quinta, do Movimento Estudantil, e uma live de encerramento na sexta-feira. Né? Lielva, para você. Só agradecer, né, também, eu não tem questões, eu também acompanhei aqui, mas agradecer, né, e eu compartilhei do que Edmar, né, falou, com certeza essas pesquisas vão reverberar e a gente vai ter também oportunidades, né, de partilhar de outros momentos, de compartilhar um pouco mais, né, dessas pesquisas, e eu fiquei, assim, curiosa, né, para ouvir mais. Quando o tempo de Edmar foi acabando, eu dizia para Jairo, espera mais um pouquinho, deixa ele falar, a gente se envolve, né? Passa muito rápido, mas com certeza a gente vai poder ter momentos outros, né, como esse, para ouvir mais os colegas, né? Zezito, sempre uma aula, então foi uma grata satisfação, né, partilhar desse momento aqui. E agradecer também, né, a todos aí que ouviram, que participaram, e desejar um bom semestre para todos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Eu também, só para finalizar, quero agradecer assim, a grata oportunidade de estar com esses colegas queridos, né, professores, suas pesquisas maravilhosas, né, cada um, a seu modo, contribui muito para a consolidação de uma prática efetiva de pesquisa, de produção de conhecimentos e, mais do que qualquer coisa, acaba sendo o grande referencial, né, para quem faz história no Campus 6. Eu acho que a gente tem isso, né? Nós temos pessoas, inclusive, de outras regiões, de outras cidades, que, ao escolher o Campus 6 para fazer história, encontram aqui um conjunto de professores dedicados, que produzem, que geram conhecimento, que estão dispostos a colaborar, generosos, estimulam a pesquisa e que fazem, que fizeram e continuam fazendo uma geração de historiadores que estão se afirmando aí nos outros programas, e a gente fica feliz. Assim, para mim, é uma alegria ver aqui no grupo aqui os outros colegas também participando, e a oportunidade de convivência com esses colegas em um lugar saudável para que o nosso pensamento possa ser desdobrado, e para mim, uma alegria. Sobre a batuta de Jairo, que está sempre coordenando e propondo e desafiando, eu desejo um bom início de atividade a todos nós, uma saudação aos novos alunos, que em breve estaremos aí em operação, aos nossos queridos ex-alunos, porque é o termo técnico, mas sempre amigos, sempre presentes, uma renovação vê-los. Eu vi vários nomes aqui, não quero identificar para não esquecer ninguém, os mestres de sempre. Então, meu carinho, um abraço, e estamos de volta aí para a luta, com muito ardor, ao semestre realmente pulsante. Um abraço, obrigado. Também quero agradecer, Jairo, assim, foi muito importante esse momento, né? Agradecer o convite, né? Agradecer a você por estar aí nesse background nosso, sempre atento a todas as questões, nos auxiliando com suporte técnico importante. Agradecer aos colegas, todos que partilharam essa noite conosco, aos nossos alunos, né? Eu retornei, ao contrário, acho que de Lielva, não sei se Zezito também, retornei já no semestre passado, então já pude ter um primeiro contato, mesmo que remotamente. A gente sabe que essas circunstâncias que estão sendo impostas para nós dificultam o nosso trabalho, mas mesmo com todas as dificuldades, eu notei uma vontade muito grande do trabalho, uma vontade muito grande do estudo, uma vontade muito grande da pesquisa, assim, muitos estudantes interessados nos temas, dos professores querendo saber, querendo orientação. Enfim, eu tô muito motivado também, como o Zezito, como o Lielva falou, a respeito do retorno desse nosso semestre agora, né? E tenho certeza que a gente tem muito aí pela frente, muitas coisas importantes, novas e boas, e que essa maré vai passar.
Obrigado, Zezito. Obrigado, Léo. Obrigado demais pelas palavras, né? Que realmente tenhamos um semestre muito bom, tranquilo, né? De paz, né? Que dê tudo certo dentro desses limites mesmo, né? Das atividades, né, remotas online. Que sempre, de vez em quando a gente mais precisa, parece que essa inteligência artificial aparece e nos pega uma peça, mas vamos seguindo. Então é isso. Então, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a participação do Zezito, Edmar e Elba, a participação do público aqui presente, que prestigiou essa live, que ficou até agora às 9h07, né, dando essa audiência aqui para a gente. Então, um grande abraço e a gente finaliza aqui essa live.